Notem aqui, Moisés foi a Araão. Moisés era para ser Deus. Deus lhe disse para ser Deus. Disse, tu sejas Deus e deixa Arão teu irmão ser teu profeta. Tu coloques as palavras em sua boca se não podes falar bem. Disse, mas quem fez o homem mudo? Quem fez o homem falar? O Senhor fez. E ele caminhou até lá embaixo. O que ele fez? Ele realizou um milagre verdadeiro e justo, o qual Deus lhe disse para fazer. Deus lhe disse, vai, lance a tua vara. Apanhou-a, e ela era uma serpente. Ela apanhou e se transformou outra vez em uma vara. Disse, vai, faça isso ante Faraó, e diga, assim diz o Senhor. E quando Faraó viu isto, nós dizemos, ora, que truque barato de mágico. Disse, isso não é nada demais, é telepatia mental ou algo assim, você sabe. Nós temos homens em nossa organização que podem fazer a mesma coisa. Vem aqui, bispo fulano de tal. E você vem aqui. Nós temos os que podem fazer a mesma coisa. Esse era Satanás falando através de Faraó. Aquele era Deus falando através de Moisés. Mas observem esse sujeito que saiu. Janes e Jambres caminharam até Moisés e publicamente diante do povo e realizaram todo o milagre que Moisés podia fazer. Enganarão os escolhidos se possível for. Isso é certo? Realizaram a mesma coisa que Moisés realizou. Você compreende? Agora lembrem-se, é assim diz a Escritura, que isso se repetirá novamente nos últimos dias. Qual era a diferença entre Moisés e Jambres? Moisés disse, que venha sangue na água. E esses falsos profetas disseram, certamente, nós colocamos sangue na água também. E aconteceu. Então Moisés disse, que venham pulgas. De onde ele estava obtendo isto? Direto de Deus. Vem. E o que ele fez? Ele disse, bem, lógico, nós podemos trazer pulgas também. E eles o fizeram. Qualquer milagre que Moisés podia fazer, eles podiam fazer também. Lembrem, mantenham isso em mente, nós chegaremos a isso daqui a pouco. Eles podem fazer qualquer coisa que o resto deles pode fazer, mas eles não podem ficar com a palavra. Não podem ficar com a palavra. Agora notem, eles o fizeram. Mas Moisés, o verdadeiro profeta enviado de Deus, comissionado por Deus, nunca contendeu com eles. Disse, aqui vocês não podem fazer isso, vocês não podem. Ele apenas os deixou em paz. Apenas os deixou prosseguir. Eles são profetas de organização, mas vão em frente. Moisés simplesmente continuou, ouvia a Deus. O que Deus dissesse, agora você faça isso, Moisés ia e fazia. Ele fazia uma coisa nova. Quando eles faziam, cada um deles tinha uma sensação ou algo a que vinham eles. Eles o faziam também, exatamente como Moisés fazia. Agora notem, esses sujeitos apareciam. Oh, vocês não deixem isso passar despercebido. Esses impostores, personificadores, apareceram depois que o verdadeiro havia saído primeiro. Bem, eles vêm para personificar. Vejam, eles têm que personificar. O diabo não pode criar nada, ele é apenas um pervertedor do original. E o que é pecado é a justiça pervertida. O que é adultério? O ato correto pervertido. O que é uma mentira? A verdade deturpada. Uma perversão. Vejam Ananias, uma perversão da palavra original. Vejam Balaão, uma perversão da palavra original. Vejam Zedequias, a perversão da palavra original. E a Bíblia disse que esses homens viriam após o ou para perverter a palavra original, vindicada e provada a ser a verdade. Faça a obra de um evangelista naquela esquina acolá. Faça a inteira prova de seu ministério, pois chegará o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas segundo as suas próprias concupiscências, amontoarão para si doutores, tendo comichão nos ouvidos. E irão adiante e farão qualquer coisa que eles quiserem e está tudo bem, nós temos os mesmos sinais e maravilhas. E serão desviados da verdade, e serão trazidos para fábulas, dogmas. Oh, a consciência do Espírito Santo. O temor que atinge a alma de um homem quando ele para pensar o quão real e evidente está bem diante de nós.
Arranquem aquela pedra de esquina aqui fora e leiam um pedaço de papel que foi colocado aí 33 anos atrás. Vejam o que ele disse acolá na Rua 7 aquela manhã, quando esta pedra fundamental foi lançada. Agora observem isso. Observem aqui embaixo no rio, quando o anjo do Senhor desceu numa forma de coluna de fogo. Centenas das igrejas ou pessoas da igreja de pé ao longo da margem. O que ele disse, vejam se veio acontecer. Vejam o que aconteceu. É tão duro, eu sei que parece duro, irmãos, por aí. Mas a Bíblia disse, Jesus disse ele mesmo, enganaria até mesmo os escolhidos se fosse possível. Não tem jeito, eles nunca poderão ver isso. Se fosse possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados com isso. Notem, estes homens apareceram depois que o verdadeiro ungido de Deus tinha sido enviado pelo seu verdadeiro profeta, Moisés. E quando Moisés fazia qualquer coisa, eles o personificavam. Agora, irmão, irmã, esta é a minha própria igreja, eu tenho o direito de pregar o que eu quero, contanto que seja da palavra de Deus. E eu não estou condenando vocês, mas examinemos o tempo e a hora em que estamos vivendo agora. Saudações ao irmão Ruddle, a Junior Jackson e eles por aqui, nossas igrejas irmãs. Eu me esqueci deles há pouco. Eu acho que eles estão na conexão telefônica esta manhã também, por falta de espaço na igreja. Apenas pense nisso agora, simplesmente por um minuto. Eles faziam os mesmos milagres que Moisés fazia. Moisés trouxe pulgas, eles personificaram e trouxeram pulgas. Está vendo? Deus disse, o dia em que dela comerdes, nesse dia morrerei. Satanás apareceu e disse, certamente não morrereis, vocês serão apenas mais sábios. Vocês terão uma organização melhor, você sabe. Você sabe, tudo será melhor para vocês, terão mais luz. Vejam, apenas uma perversão. E lembrem, assim diz o Senhor, de acordo com 2 Timóteo 3,18, que nos últimos dias, que esses Janes e Jambres estariam na terra. Agora, eu quero que vocês notem que há dois deles, vejam, personificadores. Agora, vamos voltar a Sodoma daqui a pouco, aqueles três, achar aqueles três anjos que desceram e vemos a personificação e assim por diante. Vejam, vemos qual está certo e qual está errado. Vem. Notem, eles fizeram os mesmos milagres. Mas notem, eles personificaram depois que a palavra verdadeira tinha sido ungida pelo verdadeiro que Deus tinha enviado. Seguia secundariamente. E eu me pergunto se poderíamos pensar por um minuto. Segurar a mão das pessoas há não muito tempo atrás, cerca de 20 anos atrás, um sinal aparecia. Que coisa, houve mais sinais em todas as coisas e cada pessoa, um o tem em sua mão direita, um o tem em sua mão esquerda, o outro cheira. Vejam, todas as espécies de... E eu me pergunto, Deus não me deixará dizer-lhes desta vez o que era realmente a verdade. Mas um dia vocês vão descobrir. Isso foi simplesmente para manifestar a insensatez deles. Isso não estava certo no princípio. Eu lhes direi um dia, se o Senhor permitir,